Saudações a todos, nossos votos de muita paz, sejam todos muito bem-vindos. Há mais um sábado em que estudamos as parábolas de Jesus. E hoje traremos a parábola do rico e Lázaro. Então diz Jesus, e quem nos narra esse ensinamento de Jesus é Lucas, no capítulo 16, do versículo 19 ao 31. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que estava deitado ao seu portão, desejoso de fartar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém las dava, e os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamou: Pai Abraão, tem compaixão de mim e manda a Lázaro que molhe a ponta do seu dedo e que me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro, do mesmo modo, os males. Agora, porém, ele está consolado, e tu em tormentos. Demais entre nós e vós está firmado um grande abismo, de modo que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para nós. Ele replicou: Pai, eu te rogo, então que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para os avisar, a fim de não suceder virem eles também para este lugar de tormento. Mas Abraão disse: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Respondeu ele: Não, pai Abraão, mas se alguém for ter com eles dentre os mortos, não hão de se arrepender. Aliás, hão de se arrepender. Replicou-lhe Abraão: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, Lucas nos traz esse brilhante ensinamento, essa parábola de Jesus. Vamos ver os comentários de Cair Bar Schutel, mas antes já podemos depreender que o rico, né, esse rico arrependido das escolhas que ele fez enquanto encarnado e vendo que não havia solução para a sua escolha indevida, equivocada, e ele estava sofrendo as consequências da sua escolha, diferentemente de Lázaro, né, que havia conseguido conquistar uma situação muito, muito melhor, tanto que eles simbolizam ao lado de Abraão, que para o judeu era assim, né? Ali a descendência dos judeus vem de Abraão. Então é toda uma tradição histórica, né? Desse ramo de família que vem se sucedendo. Então, ele estava, consequentemente, numa situação muito feliz. E o rico pede, então avise os meus familiares, né, para que não incidam no mesmo erro que eu cometi. E aí a resposta é para nós. O que nos falta? Já temos tudo. O que nos falta para nós entendermos o que realmente significam os ensinamentos de Jesus, né? Mas vamos ver então o que o Cair Bar nos traz. Esse ensino é a proclamação da lei da caridade, cuja execução é imprescindível para todos os que se abrigam sob seu pálio santo, como também para os que fogem aos seus generosos convites.
O rico e o pobre Lázaro personifica a humanidade, sempre rebelde aos ditames da luz e da verdade. O rico gozou no mundo e sofreu no espaço. O Lázaro sofreu no mundo e gozou no espaço. Este rico que se vestia de púrpura e que todos os dias se regalava esplendidamente é o símbolo daqueles que querem tratar da vida do corpo e esquecem-se da vida da alma. São os que buscam a felicidade no comer, no beber e no vestir. São os que se entregam a todos os prazeres da matéria. São os egoístas que vivem unicamente para si. Os orgulhosos que, entronados nos altares das paixões vis, da vaidade e da soberba, não veem senão o que lhes pode saciar a sede de prazeres. Não cultivam senão a luxúria, que mata os sentimentos afetivos e anula os dotes do coração. A luxúria não está ligado a luxo, a luxúria é ligado aos excessos de prazer sexual, né? A luxúria. E por que ele fala que a luxúria mata sentimentos afetivos? Porque quem se entrega ao prazer, à vida sexual, pelo simples ato do prazer, né? Esperando sempre apenas a resposta do prazer, buscando saciar a necessidade fisiológica e não a necessidade e não também a necessidade afetiva, acaba matando os sentimentos afetivos, né? Isso basta observarmos, é fato. O rico é a personificação daqueles que são escravos do reino do mundo, que não veem mais do que o mundo, esse paraíso perdido entre os charcos da degradação moral, que avilta as almas e as atira aos infernos e antes dos vícios. Jesus falava geralmente por parábolas, e esta lição que o Mestre ofereceu há 2000 anos aos povos da Palestina, e que consta do Evangelho de Lucas como um conselho salutar e memorável, nada mais é do que uma parábola. É um ensino alegórico representativo do que se passou no espaço para afirmar que a nossa vida ultratumba é uma consequência justa e equitativa da nossa existência na Terra. O rico passou toda a sua vida a se fartar esplendidamente, a desprezar os pobres, a desprezar Deus, a não curar da sua lei, a dar as costas à religião, a gozar e a folgar, mas quando morreu, não pôde continuar a viver como vivia, vestindo-se de púrpura, comendo manjares, bebendo licores, porque no mundo dos espíritos não há púrpuras, não há manjares, não há licores. Ele já se havia fartado com os prazeres da terra. Não podia fartar-se depois com os prazeres do céu, porque não os havia buscado, nem havia adquirido o tesouro com que se conquista as glórias celestes. Nu, sem dinheiro, sem crédito, para arranjar melhor morada, lhe foi destinado o Hades. E segundo diz o texto, ele já se achava contrariado por lhe faltarem as comodidades que tivera na terra, os gozos de que fizera o seu reino no mundo. Então são situações muito delicadas. E quantas vezes nos descuidamos dessas necessidades de atender a nossa alma e focamos apenas no na nossa vida material, né? Atendendo às nossas necessidades fisiológicas, aos prazeres que a vida nos traz de imediato, né? Esses prazeres imediatos, e tudo isso vai nos distraindo. E às vezes o espírito se vê lá num estado de indigência tal, alguém, como uma grande dor que alguém sentia,
quando dizia: quando na terra eu era tão admirada. Onde eu passava, me admiravam. Eu era muito bela, muito bem vestida. Todos dirigiam o olhar para mim de admiração. Onde eu entrava, eu era muito conhecida e buscada. Aqui, não consigo olhar para o meu traje, não consigo olhar para as minhas vestes. Como estou, como me sinto. Então a gente vê a diferença quando nós sofocamos o prazer, a resposta imediata daquilo que nós temos aqui, nos descuidando, né? Isso faz com que retornemos do lado de lá em estado de miséria, estado de indigência. Ela não conseguia olhar para as suas vestimentas, porque com certeza não tinham aparência agradável dado o seu padrão vibratório, né? Mas aos poucos todos vão percebendo que mudando os pensamentos, o perispírito vai se amoldando, vai se recompondo, vai aos poucos se embelezando. É um processo, né? É um processo ininterrupto que se dá tanto quando estamos aqui encarnados, como quando estamos no plano espiritual. Continuando. Lázaro representa os excluídos da sociedade terrena, aqueles que, quando muito, podem chegar ao portão dos grandes templos, aqueles que não podem atravessar os umbrais dos palácios dourados, aqueles que essa sociedade corrompida do mundo despreza, amaldiçoa, cobre de labéus, crava de setas venenosas que lhe chagam o corpo todo. Os Lázaros não são esses pobres orgulhosos do mundo que não têm muitas vezes o que comer e o que vestir, mas estão cobertos com a púrpura do orgulho. Não é essa gente que não tem dinheiro, mas tem vaidade, não tem palácios, mas tem egoísmo. Vamos ler novamente, porque é muito, muito importante. Vamos retomar. Lázaro representa os excluídos da sociedade terrena, aqueles que, quando muito, podem chegar ao portão dos grandes templos, aqueles que não podem atravessar os umbrais dos palácios dourados, aqueles que essa sociedade corrompida do mundo despreza, amaldiçoa, cobre de labéus, crava de setas venenosas que lhe chagam o corpo todo. Os Lázaros não são esses pobres orgulhosos, então vamos prestar atenção. Não é porque alguém está numa situação mais vulnerável, os chamados hoje em dia de invisíveis, não é? Não é porque estejam nessa situação que se trata de um Lázaro, como vimos aqui nessa parábola de Jesus, porque há Lázaros em condições difíceis, mas que são trazem muitas dificuldades, e é isso que está sendo colocado. Os Lázaros não são esses pobres orgulhosos do mundo, que não têm muitas vezes o que comer e o que vestir, mas estão cobertos com a púrpura do orgulho. Não é essa gente que não tem dinheiro, mas tem vaidade. Não tem palácios, mas tem egoísmo. Não tem jantares opíparos, mas tem prazeres nefastos. Não, os pobres de que Lázaro serviu de símbolo na parábola são os que sofrem com resignação. São os que desprezam os bens da terra, porque buscam as coisas de Deus. São aqueles que se veem usurpados daquilo que por direito lhes pertence no mundo. Mas, pacientes e resignados, não se revoltam, porque creem no futuro e esperam as dádivas que lhes estão reservadas por Deus. Eles sabem porque estudam, esperam e oram que existe um Criador, um Pai Supremo que lhes dará o prêmio de suas vigílias.
um salário pelos seus afazeres morais, uma luz para a sua orientação espiritual. E que este prêmio, este salário, esta luz, embora às vezes pareça tardar, não faltará, porque a justiça de Deus é infalível, é indefectível. É assim que morreu Lázaro, o mendigo, e foi conduzido pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi posto no Hades. Duas personalidades distintas, uma que gozou, outra que sofreu. Uma a quem nada faltava, outra a quem tudo faltava. Vão trocar agora suas condições, vão mudar de cenário. O mendigo vai para a abundância e o rico é que passa a mendigar. E aí muitas vezes vem a prova difícil, porque às vezes aquele que na falta teve um olhar, teve um comportamento adequado, né? Libertando-se ali de vaidades, orgulhos, mas às vezes, ao retornar na abundância, pode vir a se perder se não estiver preparado o suficiente, né? Porque há muitos ricos e ricos mesmo que são muito preparados, muito preparados. Então, entendamos bem que aqui não está sendo generalizado o pobre e o rico. Quanto ao pobre, nós já vimos, né? Não está generalizado. E quanto ao rico, tenhamos certeza que também não, porque há muitos ricos que não carregam orgulho, há muitos ricos que não carregam soberba, há muitos ricos que entendem a sua missão, a sua tarefa, os presentes que Deus lhes oferece para retornarem em benefício, né? Os mais abastados gerando empregos, né? Os outros gerando de alguma forma algum conforto, né? Nos momentos em que possa ajudar este ou aquele, levantar aquele caído, aquele outro mais adiante, enfim, há tantas formas, né? Mas muitas vezes na troca, aquele que se comportava com humildade, porque a sua situação subalterna exigia isso, mas que dentro dele não havia humildade, ao ver-se ali num comando, passará a ser um déspota, né? Então, tudo isso temos que analisar. E é o reverso da medalha que se apresenta a todos no dia do julgamento. Vós tendes visto muitas medalhas? Figuremo-las numa libra esterlina. De um lado traz a figura do rei, mas do outro traz o seu valor real. Assim acontece também conosco. Cada um de nós é uma medalha. E como a medalha, a libra de ouro vale segundo o câmbio corrente. Assim também nós valemos de acordo com o câmbio espiritual que taxa o valor das nossas almas. Aqueles que olham só a esfinge não conhecem o valor do dinheiro, porque a efígie, o verso da medalha, traz só o retrato do rei, e a medalha não vale o rei. Assim também, os que olham o homem só pelas aparências, pelo exterior, não conhecem o homem, porque o exterior do homem é a efígie da vaidade, do egoísmo e do orgulho. O que vale na medalha é o reverso. O que vale no homem é o interior, ou seja, o espírito. O rico trazia no verso o característico do rei, mas depois que morreu, apurou-se o valor da medalha gravado no reverso, e este valor não permitiu ao rico senão uma entrada no Hades. Ao pobre, que apurara desde a sua existência na terra o que estava gravado no reverso da medalha, esse sacrifício lhe deu o valor de ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Como é diferente o julgamento de Deus do julgamento dos homens. Deus não se deixa levar pelo preconceito. Deus não se deixa levar pelo juízo humano. Que é o seio de Abraão? Mas continuemos a nossa análise.
Que é o Hades? Que é Hades? E isso precisamos saber para melhor compreendermos a parábola do grande mestre. Seio de Abraão, continua Cair Bar Schutel. Seio de Abraão é a liberdade do espírito, no espaço infinito. Seio de Abraão é um mundo invisível, onde os espíritos com seus corpos imponderáveis caminham livres de todas as peias, realizando sempre novas conquistas, fazendo novas descobertas, aprendendo novas verdades que os elevam em conhecimentos, que os elevam em felicidade. Seio de Abraão é o mundo da imortalidade, da luz e da verdade, onde, quanto mais progredirmos, mais aprendemos, e quanto mais aprendemos, mais sabemos amar nosso Deus e nosso próximo. É o mundo da fé verdadeira, que abala e transporta montanhas, faz espumar oceanos e produzir ventos, mas que também dá calma e bonança a todos aqueles que, com os discípulos no mar da Galileia, batidos pelo rujo tufão, imploram o auxílio de Jesus e, com a esperança de salvamento, ouvem as doces palavras do humilde de Nazaré soarem a seus ouvidos como uma luz a iluminar o caminho numa noite tenebrosa. Abraão foi o patriarca dos hebreus, alta personalidade do Antigo Testamento em quem a fé mais se acrisolava, mais viva e rútila se mostrava, a ponto de não vacilar em sacrificar seu filho Isaque para obedecer às ordens que havia recebido do alto. Abraão era um crente sincero na imortalidade. Via o espaço semeado de espíritos, conversava com os espíritos daqueles que nós chamamos indevidamente mortos. Vivia em relações contínuas com o mundo dos espíritos, que era o seu seio predileto, que era o seu paraíso, o seu céu, a sua delícia, a sua felicidade. Para aí é que foi Lázaro, com inteira liberdade de locomoção nos ares. Ele havia sofrido na terra, aguilhoado pela dor na miséria, privado das delícias do mundo, mas cria num Deus Supremo, que lhe concedera aquela existência de expiação e de provas, para que reparasse os males de suas vidas passadas, em que havia também descurado das coisas divinas e só tratado dos gozos efêmeros do mundo. Lázaro saudara sua conta ao sair da prisão corpórea. Tinha pago o último ceitil de sua dívida e reconquistar o reino da liberdade e da luz que Deus concede a todos os que se submetem à sua lei, aos seus santos desígnios. Eis o que é o seio de Abrão. Eis o painel, o quadro majestoso que Jesus desenhou aos olhos dos ouvintes da parábola com referência a Lázaro, ao mendigo, que tinha como única caridade na terra as carícias, os beijos dos cães, esses fiéis amigos dos homens que vinham lamber-lhe as chagas. Continuemos a respigar o Evangelho. E do seio de Abraão, passemos ao Hades. Que pensais vós que seja o Hades? Os antigos acreditavam na existência de um mundo subterrâneo, para o qual iam as almas daqueles que não foram bons na terra. O corpo ficava no sepulcro e o espírito ia para o Hades, mundo localizado nas entranhas da terra. Daí, essas almas não poderiam sair, assim como nós, em corpo na carne, não podemos sair deste mundo. Entretanto, os espíritos que estavam no Hades viam com os olhos da alma e sabiam, portanto, tudo o que se passava no seio de Abraão. E era justamente nisso
que consistia o sofrimento deles, verem o que se passava no alto e não poderem participar destas regalias que só eram concedidas àqueles que, como Lázaro, haviam saldado sua conta espiritual. Por isso, diz o Evangelho, que o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão. Então, Jesus falava tudo de acordo como o seu povo entenderia, né? As suas crenças, as suas tradições, né? Então, por isso diz o Evangelho que o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio e clamou: Pai Abraão, tem compaixão de mim. E manda a Lázaro que molhe a ponta do seu dedo manda a Lázaro que molhe a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. O rico queria água. Antigamente passara a vinhos e licores finos, mas no Hades pedia água. Tinha sede, e essa sede não era do corpo. Não se tratava de água de rios ou de fontes, porque o corpo estava no sepulcro, e o espírito não pode beber água material. Era sede de consolação, de esperança, de perdão. Ele também já havia compreendido que a causa das suas dores era a vida dissoluta que passara no mundo, e a chama viva do remorso abrasava a sua consciência. Ele queria água, essa água da vida, essa água de salvação que Jesus havia dado à mulher de Samaria. Essa água do perdão dos pecados que o rico havia cometido contra todos os que mendigam dos homens, a caridade da atenção para as coisas divinas. E Abraão, o grande patriarca, que vivia feliz no mundo espiritual, dirigindo a enorme falange de espíritos que havia aumentado a sua descendência, falange de espíritos a quem guiava, e entre os quais se contava Lázaro, que era um dos seus protegidos espirituais, Abraão respondeu ao rico: Filho, lembra-te que recebeste os seus bens na tua vida, e Lázaro, do mesmo modo, os males. É justo, pois, que ele agora esteja consolado e tu em tormentos. Acresce ainda que entre nós e vós está firmado um grande abismo, de modo que nem nós podemos viver onde vós estáis, nem vós podeis viver onde nós estamos. A vossa atmosfera nos abafa, assim como a vossa vos sufocaria. Os ares que respiramos são insuficientes para vós, que estáis impregnados de matéria. Continua a análise, mas já dá para nós termos material para reflexão, no sentido do que sempre falamos de padrão vibratório, né? O padrão vibratório define aqui entre nós encarnados estamos todos juntos, o mais santo dos homens como o mais cruel dos homens. Podemos estar convivendo exatamente no mesmo ambiente, mas no plano espiritual, o padrão vibratório define os ambientes em que podemos estar. É uma lei física, digamos, se assim pudermos falar, em relação ao plano espiritual, em que nos atrai para determinados ambientes, e o que define essa atração é justamente o nosso padrão vibratório, né? Muito aprendizado, muita reflexão. Fiquem para nós, então, esses ensinamentos abençoados e que fiquemos em paz.